Então, pessoal, bom dia a todos. Nós temos a nossa sessão hoje, que nós discutiremos a leucemia mielomonocítica crônica e a atualização do tratamento, do diagnóstico, principalmente, e a nossa residente do segundo ano, a Thais Araújo, vai falar. Então, Thais, por favor. Bom dia. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim, Thais, pode continuar. Hoje eu vou apresentar esse artigo, que é uma atualização da AJH de 2024, bem recente, publicado em fevereiro, sobre a LMNC. Então, a leucemia mielomonocítica crônica ela é uma desordem clonal de células-tronco hematopoéticas que se caracteriza principalmente pela presença de monocitose sustentada no sangue periférico, por definição maior que 3 meses, além de displasia da medula óssea e um risco inerente de transformação para leucemia mieloide aguda. Esse risco, né, de progressão ele é descrito como em torno de 15% a 20% ao longo de 3 a 5 anos. Então, essa doença ela tem características sobrepostas de uma mielodisplasia e uma mieloproliferação. Desde a quarta edição da OMS revisada, a LMNC ela foi categorizada em 2 subtipos, né? Subtipo mieloproliferativo, e aí isso com base numa contagem de glóbulos brancos maior que 13.000, e o subtipo mielodisplasico. A imagem não ficou tão boa porque eu aumentei, mas aqui é a classificação de 2022, que são as mais recentes, da OMS e do ICC, para a gente mostrar algumas coisas que foram atualizadas. Elas são ligeiramente diferentes, mas os critérios base eles são semelhantes. É só para a gente ver, né, que uma das principais atualizações foi reduzir o limiar diagnóstico da contagem absoluta de monócitos, que antes era 1.000 para 500, né, que é o primeiro item, é igual nas duas, mais de 500 monócitos no sangue periférico, mais que 10% da contagem diferencial. E isso foi com base nos dados mostrando que valores sustentados entre 500 e 1.000 tinham os mesmos desfechos, tinham sobreposições fenotípicas, então foi reduzido esse limiar. Além disso, eles tiraram, né, da classificação a LNMC oligomonocítica, que era a 0, né, classificação 0, que era essa contagem entre 500 e 1.000, né. Então, agora ela é subcategorizada na tipo 1 e na tipo 2, com base na contagem de blastos em sangue periférico e medula óssea. Tipo 1, eu destaquei aqui no quadrinho, né, menor que 5% no sangue periférico, menor que 10% na medula, tanto pelo ICC como pela OMS, e a LMMC tipo 2, entre 5% e 19% no sangue periférico de blastos, entre 10% e 19% na medula, ou presença de bastonetes de Aue. Aí vale destacar que o ICC, né, no segundo item, ele inclui as citopenias, a OMS não especifica. Os dois incluem a clonalidade, né, por anormalidades no cariótipo ou mutações driver, mas no ICC ele estabelece também a clonalidade, né, quando maior que 1.000, se ele tem mais que 5% de blastos, né, a mielodisplasia e a imunofeno anormal, perfil monofenotípico anormal. Quanto à análise da medula, os dois diferenciam, né, menos que 25% de blastos, de 20% de blastos para diferenciar de leucemia aguda, e a OMS ela incluiu a citometria de fluxo, então a presença de mais de 94%, né, que é o ponto de corte, de monócitos clássicos como critério diagnóstico. E, além disso, a gente excluir aquelas neoplasias mieloides que são geneticamente, né, molecularmente definidas. A mediana de idade ao diagnóstico ela é de 73 a 75 anos, né, e tem uma predominância no sexo masculino. Os casos que são relatados de LMNC relacionado à terapia, eles são em torno de 10% de todos os casos, e assim como a SND relacionada à terapia, eles também têm desfechos clínicos ruins. Quanto à apresentação clínica, ela é bem variável, né? O grupo que é mais para mielo, que é o subtipo mielodisplásico, ele apresenta mais citopenias, intolerância ao esforço, surgimento de hematomas, infecção intracorrente, dependência transfusional.
E a categorização que é mais para mieloproliferativa vai ter mais leucocitose, quadros de esplenomegalia, sintomas constitucionais, fadiga, esclerose noturna, perda de peso e caquexia. Vale destacar que os pacientes que são desse espectro da LMMC mais para mieloproliferativa, eles têm maior frequência das mutações dessa via oncogênica do RAS, então NRAS, KRAS, entre outras, e o perfil transcriptômico e epigenético, né, ele vai ser definido por esse eixo RAS, KMT2A, PLK1. Até cerca de 20 a 30% dos pacientes, eles podem apresentar doenças autoimunes inflamatórias sistêmicas, a gente vai falar sobre isso, que podem ser antecedentes ou concomitantes ao diagnóstico de LMMC. E algumas formas raras podem se apresentar como leucemia cutis, né, na manifestação inicial, ou já com transformação leucêmica, com lastos em sangue periférico, leucemia aguda. O diagnóstico, né? Existem alguns princípios gerais que a gente deve seguir para chegar ao diagnóstico de LMMC. Primeiro, né, é importante destacar que eu tenho que excluir causas reacionais de monocitose antes de eu investigar, começar uma investigação ampla para a LMMC, porque tem diversas causas não malignas que podem gerar monocitose em sangue periférico, que é um dos grandes critérios diagnósticos. Então, desde causas infecciosas, como tuberculose, infecção fúngica crônica, endocardite, infecções virais, até doenças do tecido conjuntivo, distúrbio do metabolismo lipídico, e o próprio período de fase de recuperação de uma infecção aguda, principalmente viral, ou de regeneração da medula óssea pós uma quimioterapia. Depois disso, eu tenho também que excluir doenças hematopoéticas que têm anormalidades genéticas definidoras, então é importante sempre excluir a LMC, né, o corpocilio BCR-ABL, e excluir outras neoplasias mieloides, principalmente as que têm rearranjo PDGFR, alfa e beta, né, que aí elas são marcadas, né, principalmente quando tem também associação com a eosinofilia proeminente, e como elas têm uma responsividade única ao imatinib, elas não são mais classificadas como LMMC, são uma entidade separada. Eu também devo tentar avaliar outros marcadores moleculares adicionais, né, no contexto de, principalmente, monocitose e eosinofilia, além do PDGF-alfa-beta, né, a JAK2, os arranjos FLT3, né, e outras fusões. E eu tenho que estabelecer a presença de displasia na medula óssea em pelo menos uma linhagem. Lembrando que se, pelos critérios diagnósticos, a mieloplasia estiver ausente ou mínima, ainda assim eu posso chegar ao diagnóstico de LMMC se eu tiver normalidade citogenética, né, ou molecular clonal. Aqui é um algoritmo que eu lhe proponho, o artigo, reunindo os critérios diagnósticos e essa exclusão de outras possibilidades de monocitose racional. Então, se eu tenho ali uma monocitose maior que 500, né, maior que 10%, persistente por mais de 3 meses, e o paciente ele já tem outras anormalidades de sangue periférico, ou ele tem na citometria mais de 94% de monócitos clássicos, ou ele tem outras mutações somáticas relevantes, uma história prévia de neoplasia hematológica, eu tenho que avaliar a medula e considerar LMMC. Mas se ele não tem esse histórico, eu tenho que primeiro excluir causas infecciosas, processos autoimunes, eu tenho que excluir essas neoplasias geneticamente definidas, né, como a LMC, tem rearranjo, PDGR, FA, beta, FLT3, JAK2, e posteriormente avaliar a medula para definir se é mesmo que vai fechar para a LMMC com os critérios, ou, por exemplo, outras neoplasias mieloides, inclusive leucemia mieloide aguda. A citometria de fluxo, por muito tempo ela teve um papel limitado na LMMC, porque os monócitos malignos eles não têm marcadores únicos de superfície, e geralmente eles são CD34 negativos. Quando a gente olha para os monócitos, a gente tem o subgrupo de clássicos, intermediários e não clássicos.
Numa pessoa normal, né, os monócitos normais, eles representam, na maioria das vezes, cerca de 80, 85% de monócitos clássicos, que são CD14 positivos e CD16 negativos. O que eu vou encontrar na LNMC, né? Eu vou encontrar um aumento na fração de monócitos clássicos, e aí o ponto de corte estabelecido foi de 94%. Então, em geral, eu tenho mais de 94% nos pacientes que têm LNMC, em comparação com pessoas saudáveis. Então, o papel da citometria, ele vem aumentando, né? Inclusive, a OMS já estabeleceu, né, incluiu esse critério nos critérios diagnósticos. Aqui é que a gente vê uma citometria de fluxo. Aqui à direita é uma citometria de fluxo de um paciente saudável, monócitos, esse grupo pontilhado rosa, que ele mostra que há 84%, né, que representa essas células numa pessoa saudável. Aqui do lado direito, eu falei ao contrário, do lado esquerdo na tela de vocês é a pessoa saudável, do lado direito é uma pessoa com LMNC, em que ela tem 94,46%. Então, tem um aumento dessa fração de monócitos clássicos. Além disso, né, eles podem expressar antígenos mielomonocíticos, né, CD13, CD33, tem expressão variável de CD68 e 64, e eles podem ter expressão aberrante, né, de alguns outros, como o CD2, o CD15 e o CD56, mas esses também podem ser encontrados em causas não clonais, né, e reativas de monocitose. Quanto ao aspirado, né, o que, é que eu vou encontrar no aspirado de medula óssea? Quase 80% dos pacientes eles podem ter micromegacariócitos, que aí podem ter contornos e lobulações nucleares anormais. E eu vou ter a presença de promonócitos, que aí eu devo lembrar que eles devem ser incluídos na contagem de blastos. A contagem de blastos, então, vai envolver mieloblastos, monoblastos e promonócitos. E eu preciso de uma expertise, né, porque a linhagem monocítica, ela não é tão às vezes não é tão fácil de ser identificada, então, na maioria das vezes, a imunofênio, na biópsia a imunohistoquímica também vai ajudar. Na histopatologia, né, eu não tenho também um achado patognomônico do diagnóstico de LNMC, mas na maioria das vezes, frequentemente, as biópsias elas vão ser hipercelulares, vão ter hiperplasia granulocítica e displasia que pode ser leve a modesta. Essa proliferação monocítica ela pode estar presente, como eu falei, mas é difícil reconhecer na maioria das vezes, a imunohistoquímica ela vai ajudar. Alguns pacientes, né, aproximadamente 30% que o artigo cita, eles podem ter alguns nódulos, grupamentos celulares compostos de células dendríticas, plasmocitoses maduras, que são clonais, e aí vão ter esses marcadores, CD123, CD45, CD36 negativo, HLA-DR. E os marcadores mais confiáveis da imunohistoquímica que ele traz é o CD68R e o CD163. Aqui são só imagens, né? A primeira imagem é um sangue periférico, a imagem C é uma imagem de medula e a imagem D e E são da biópsia, só para a gente ver essas alterações de displasia, as formas monocitoides, né, que podem ser encontradas no sangue periférico e na medula. Quanto às anormalidades citogenéticas, até 20 a 30% dos pacientes vão ter alguma alteração citogenética na LNMC, e as mais comuns, né, descritas é a psonia do 8, a deleção do Y, alterações do 7, monossomia ou deleção, psonia do 21, cariótipo complexo, entre outros. Inclusive, as anormalidades citogenéticas moleculares, elas são atualmente incluídas nas classificações de risco. Quanto às anormalidades moleculares, né, elas podem ser encontradas em diversas categorias, né? Então, desde mutações do controle epigenético da transcrição, então, modificação de histonas, e aí o grande representante é o AXL1, da metilação do DNA, que é o destaque do TET2, mutações na maquinaria do espleossomo, então, o SF3B1, mutações de genes que regulam a sinalização celular, eu vou destacar a JAK2, mas também o NRAS. Mutações de transcrição, né, reguladores de montagem de nucleossomos, dentre eles, né, o RANX1 e GATA2,
e mutações também em genes de resposta a danos no DNA, como o TP53. Aqui é uma tabela que ele traz da frequência dessas mutações, só para a gente ver lá em cima que a XL1 é uma das mais frequentes e a TET2 também, 60% dos pacientes. Dentre essas anormalidades moleculares, algumas influenciam em prognóstico, em sobrevida. O que ele traz para a gente? Que pacientes que têm comutação AXL1 e EZH2, eles em geral têm uma sobrevida mais curta em comparação com os que têm só AXL1 isolado. Mutação do TAT2, elas são amplamente prevalentes, né? Aproximadamente 70%, mas elas não impactam em geral na sobrevida, nem global, nem livre de progressão. As mutações do SRSF2, elas também são bem comuns, estão associadas a pacientes mais idosos, a anemia mais pronunciada e o cariótipo diploide, mas também não tem impacto prognóstico. E também são muito comuns as mutações da via RAS, como a gente viu. E essas mutações, elas estão associadas a um fenótipo semelhante a um mais mielo proliferativo, né? E tem um papel importante na transformação para LNA. A mutação específica do JAK2, ela está associada também a esse fenótipo mais mieloproliferativa, com HB mais elevada, maior contagem de plaquetas, maior frequência de mutações de TET2, mas em geral ela não tem impacto na sobrevida global, nem na transformação para LMA e nem na ocorrência de trombose. Já as mutações do RANKS1 estão associadas a maiores taxas de transformação para LMA e as mutações do TP53, apesar de incomuns, menos de 3%, elas têm desfechos muito ruins, né, na maioria das vezes. Essa figurinha é para a gente ver mais ou menos a sequência de eventos genéticos que ocorrem e que levam ao fenótipo clínico da LNMC, apesar de muitas dessas vias ainda continuarem em investigação, isso é uma visão geral. Acredita-se que a mutação driver inicial ela envolva a TET2, como a gente está vendo aqui na imagem, nas células tronco hematopoéticas, e as mutações de segunda ordem elas vão surgindo para levar o paciente mais para o fenótipo mielodisplásico ou mieloproliferativo. A aquisição, por exemplo, né, de mutações do AXL1, do RANKS1, do SF3B1, elas em geral levam a fenótipos mais mielodisplásicos, e as mutações da via RAS, né, e JAK2, mais a fenótipos mieloproliferativos. É importante destacar, né, que o aumento da idade, né, a idade é um fator independente, né, que o aumento de mutações somáticas nos pacientes adultos que não têm anormalidades hematológicas, e aí existe a hematopoiese clonal relacionada à idade e a hematopoiese clonal de significado indeterminado, e elas estão associadas, né, à LNMC. A LNMC está associada ao envelhecimento. Comumente, elas resultam de mutações, né, em genes reguladores, na realidade, destaque para o DNMP3A, para o TET2 e para o AXL1, como a gente viu na imagem, e isso causa aumento de neoplásias hematológicas, mas também mortalidade por outras causas, incluindo doenças cardiovasculares. Eu vou destacar aqui a monocitose clonal, de significado indeterminado, porque é uma monocitose persistente, né, sangue periférico por mais de 3 meses, que não tem causas reativas associadas e que eu excluí neoplasias hematológicas associadas, né, a outros achados de monocitose, e que não tem os achados morfológicos para a LMC, pode ser uma condição precursora. Então, atualmente, a monocitose clonal, significado determinado, ou a monocitose clonal e citopenia, quando tem citopenia associada, elas são consideradas condições precursoras de LMC, né? Podem ser encontradas no desenvolvimento da doença. Como eu falei no início, até 20 a 30% de pacientes eles podem ter doenças autoimunes inflamatórias sistêmicas associadas. O diagnóstico ele pode ser concomitante ou ocorrer antes do diagnóstico do LMMC ou posterior. Em geral, está associado a respostas inatas, né, adaptativas defeituosas da LMMC, e aí pode ser desde síndromes definidas, artrite reumatoide, polimialgia reumática, policondrite, doença inflamatória intestinal, até artrite negativas, né, ou síndromes autoimunes indefinidas.
Ele destaca que todos os pacientes que têm doença autoimune inflamatória sistêmica, eles deveriam ser rastreados para mutações somáticas no gene da UGO1, que define a síndrome de Behçet. E o tratamento ele poderia ser feito desde esteroides e agentes poupadores de corticoide, mas também com as próprias drogas que a gente vai ver que são utilizadas na LMNC como os lipometilantes, e de forma off-label até o ruxolitinib, e tem, em geral, bom efeito. Uma alta proporção de pacientes com LMNC, eles vão apresentar lesão renal, desde lesão renal aguda até doença renal crônica. E o grande mecanismo aí é uma nefropatia induzida por lisozima, por essa muramidase, tanto na lesão renal como na BRC, inclusive a contagem de monócitos, quanto mais monócitos, mais lesão renal, se correlaciona de forma direta, né, com essa gravidade da lesão renal. Eu devo suspeitar, então, que essa nefropatia por lisozima, ela seja uma das causas na LMNC quando eu tenho uma lesão renal com proteinúria subnefrótica, um padrão de lesão glomerular prematura. Eu poderia fazer a biópsia renal, né, para avaliar a morfologia e imunohistoquímica para ver a lisozima e estabelecer o diagnóstico. O destaque aqui que eu dei é porque, se for começar a dar citorredução precoce, com hidroxiureia com hipometilante, controle de risco, né, dos fatores renais, eu poderia conseguir reverter a função renal, a disfunção renal, quando é associada ao depósito de lisozima. Existem inúmeros modelos, né, prognósticos de estratificação de risco para LMMC. Eu vou citar aqui alguns mais comuns e mais importantes. E vou destacar primeiro que o IPSS, que é amplamente usado para mielodisplasia, ele é limitado para LMMC porque os pacientes com LMMC foram excluídos. Então, a partir daí foram surgindo outras formas de estratificar o risco específicas para LMMC. Ele traz aqui para a gente essa tabela. O primeiro aqui que eu destaquei foi o MDAPS, que ele leva em consideração como fatores independentes a hemoglobina menor do que 12, circulação de células mieloides imaturas, do sangue periférico, linfocitose absoluta maior que 2 em 500 e contagem de blastos acima de 10%. Aqui ele não levava em consideração anormalidades citogenéticas, né, nem moleculares. Em geral, só que a gente vê aqui ao lado, todos eles costumam classificar em baixo risco, intermediário e alto risco. Foram surgindo outros, né, ao longo do tempo. O CPSS ele é específico para a LMMC e ele já incorporou as características citogenéticas nessa estratificação. Então, além de incluir o subtipo da FAB, né, o subtipo da RU, tipo 1, tipo 2, a contagem de blastos, ele incluiu os fatores citogenéticos, né, considerando alguns como alto risco, como a trissomia do 8, né, a normalidade do 7, cariótipo complexo, e baixo risco quem tivesse o cariótipo normal ou deleção do Y, além da dependência transfusional. Eu vou destacar aqui também o modelo de Mayo, que já incorporou a biologia molecular, além da contagem de monócitos, da presença de blastos, do nível de hemoglobina, ele incorporou a presença da mutação do AXL1 como fator prognóstico independente. E o CPSS mais atual, que incorporou as 4 mutações de alto risco, né, AXL1, NRAS, PET, PP1 e RANKS1. Eu trouxe aqui, é de outro artigo, mas só para a gente ver o CPSS, que inclui citogenética, as curvas de sobrevida. Foi publicado na Blood. Aqui nesse primeiro gráfico A é a sobrevida, né? A sobrevida global. Como a gente pode ver, a linha vermelha são os de alto risco, a sobrevida é bem menor. E os de baixo risco têm uma sobrevida maior. E aqui embaixo a progressão para leucemia mieloide aguda. A curva vermelha são os alto risco, então bem mais risco de progressão, e a curva verde é o baixo risco. Então, para a gente ver que o CPSS, que ele já foi validado, ele consegue mostrar para a gente, de forma clara, essa estratificação. Ele pode ser usado utilizando os marcadores citogenéticos, né? Ainda não utiliza biologia molecular, o modificado já utiliza. Em relação à transformação leucêmica, né, ela costuma acontecer em cerca de 15% a 30% dos pacientes.
Os fatores de risco para essa transformação, eles incluem um cariótipo de alto risco, blastos no centro periférico, leucócitos maior que 10.000, as mutações de alto risco, a XL1, Hanxone, NRAS, CATB-P1, DNT3A também cita, e que, além do transplante, alogênico, que costuma ter uma sobrevida até modesta, de 5 anos, 21% em 5 anos, outras modalidades de tratamento, elas têm desfechos sombrios. Em relação ao tratamento, as grandes drogas utilizadas são os hipometilantes, né, a avastidina e a dacitabina, que elas continuam sendo os únicos agentes aprovados pelo FDA nos Estados Unidos. Essa aprovação ela foi com base num pequeno número de pacientes, na verdade, com LMNC, ensaios que predominavam em pacientes com SMD, o número de pacientes LMNC era bem menor. A taxa de resposta global ela varia relatada entre 40% a 50%, mas a resposta completa mesmo é descrita como menos que 20%. Mas fatores preditores, se o paciente vai ter uma boa resposta aí para o metilante, eles ainda são difíceis de identificar. E muitas vezes as respostas hematológicas elas não são duráveis. Porque ele conseguiu dizer para a gente que quem tem mutação AXL1, em geral, tem uma baixa resposta global, e o genótipo AXL1 TAT2, ele tem respostas completas mais altas. Existem novas terapias-alvos, muitas sendo estudadas para LMNC, mas os alvos genéticos convencionais, como o DH1, o DH2, a FLT3, eles não são frequentes na LMNC. Então, é difícil encontrar, né, ainda são estudos muito novos de outras drogas-alvo. Os inibidores de BCL2, como o venetoclax, eles vêm sendo estudados, mas eles ainda não têm uma avaliação prospectiva formal na LMNC, e, na verdade, os dados que têm não são tão animadores. E os inibidores de JAK-STAT, eles também vêm sendo explorados. Ele cita esse estudo de fase 1-2, com 50 pacientes, que mostrou segurança e um potencial eficácia do ruxolitinib. Mas quando eu falo em terapias combinadas de hipometilante e venetoclax, não tem muito papel, as respostas são modestas. O destaque é para a capacidade de citoredução deles em pacientes jovens, como uma ponte para o transplante alogênico. Mas existem outras drogas mais novas, né, como o inibidor oral de PLK1, o onvansertib, em pacientes que sejam recidivados, refratários ou intolerantes à hidroxiureia ou hipometilante. Esse outro inibidor oral duplo de BRD4, P300, que é o EP31670, que vem sendo testado também para quem tem a XL1 e a recidivante refratário. E dada a alta frequência de mutações no esclerossoma, vários inibidores de esclerossoma vêm sendo explorados, mas ainda não tem dados consistentes, né, Clube? O transplante ele continua, então, como a única opção curativa para pacientes com LMNC, mas, como a gente viu, a idade mediana de diagnóstico é mais de 70 anos, né? Entre 73 e 75 anos. Então, muitas vezes, devido à idade avançada e comorbidade, uma pequena fração só de pacientes consegue chegar no transplante. As taxas de resposta dos estudos retrospectivos, elas mostram entre 16% e 50% de resposta, com uma mortalidade variando de 12% a 52%. Ele cita essa coorte que envolveu 513 pacientes com LMNC, uma mediana de 53 anos, do grupo europeu, que mostrou uma taxa de sobrevida livre de progressão de 4 anos, de 27% dos pacientes e 33% de sobrevida global. Então, para os pacientes mais jovens que têm uma doença de maior risco, que tem um índice de comorbidade aceitável, o transplante ele deve ser a modalidade de escolha, ele é a modalidade de escolha, até mesmo com o advento, né, dos condicionamentos de intensidade reduzida, das fontes alternativas de doador, né, como o transplante ácido idêntico e outros, um número maior de pacientes jovens consegue ter acesso ao transplante. Como eu citei, né, semelhante à SMD, a terapia citoredutora com hipometilante, ela poderia ser feita, né, antes do transplante, ou tanto em pacientes que têm aumento de blastos, principalmente na LMNC tipo 2, ou que vão fazer um condicionamento de intensidade reduzida.
Ele traz esse fluxograma para mostrar essas abordagens de tratamento entre os pacientes de alto risco e baixo risco. No alto risco, eu devo sempre avaliar a elegibilidade ao transplante. Se ele é elegível, vai ser o tratamento de escolha. Se ele é inelegível, e aí depende do espectro da doença, se é mais para o subtipo mielodisplásica ou para o subtipo mieloproliferativa. Se for para o subtipo mieloproliferativa, eu posso usar as drogas utilizadas comumente em outras, como a hidroxiureia. Assim como, se for mais o subtipo mielodisplásico, eu também vou conduzir com outras drogas semelhantes, como os ivermectinas. Já no baixo risco, apesar de não ter tantas evidências, eu posso guiar pelos sintomas, como pelo sintoma de anemia, usar estimulantes de eritropoetina, os Partacept, Danazol, entre outros. Na esplenomegalia, tentar hidroxiureia, ruxolitinib, outros inibidores da JAK ou esplenectomia. Para a trombocitopenia, né, fazer esteroide, a trombopag, imunoglobulina, e também manifestações autoimunes também poderia ser utilizada, prednisona, ruxolitinib, dentre outros. De forma resumida, quais são as recomendações, então, para a terapia da LMMC? A hidroxiureia, ela continua sendo a pedra angular para pacientes que têm características mieloproliferativas. Em relação a essas abordagens, por manifestações, né, cuidados de suporte, como os análogos de eritropoetina, fazer profilaxia antibiótica para quem tem neutropenia isolada, ou quelação de ferro, né, quem tem sobrecarga transfusional. Não existem dados dessas medidas especificamente em pacientes com LMMC. Na verdade, as indicações, elas seguem as diretrizes para a SND, mas elas podem ser feitas em pacientes de baixo risco. Os hipometilantes, eles continuam sendo as únicas drogas que foram aprovadas para o manejo da LMMC, como a azacitidina, e o transplante halogênico, ele continua sendo a única opção curativa, e aí eu devo sempre considerar em pacientes de alto risco e jovens que são elegíveis. Aqui também não é do artigo, mas eu achei interessante trazer, porque são critérios validados de resposta ao tratamento para SND/SNP, que inclui, então, a LMMC, né? Como eu avaliaria a resposta ao tratamento desses pacientes. Aí eu vou destacar aqui só a resposta completa, por exemplo, no acompanhamento, então, ter menos de 5% de blastos na medula, no sangue periférico ter diminuído menos que 10 mil leuco, mais que 11 de hemoglobina, mais que 100 mil de plaquetas, mais que 1.000 de neutrófilos, e se tem doença extramedular, ter tido resolução completa da doença, né, do que tinha antes da terapia. A esplenomegalia, por exemplo. É só para a gente ver que os critérios são semelhantes, mas antes não existiam esses critérios validados, e aí tem essa publicação de 2015, que validou esses critérios, inclusive, para a LMC, para a gente poder classificar a resposta, né, incompleta, parcial, remissão citogenética, né, dentre outros. Sobre o artigo era isso, eu só queria comentar brevemente, eu acabei não conseguindo colocar nos slides, mas a gente tem atualmente um paciente internado, tem um diagnóstico de SND/SNP, com monocitose persistente em sangue periférico, com biópsia de medula com hipercelularidade, com uma JAK2 positiva e asmofilia no sangue periférico. E aí, atualmente, a gente está ainda completando os exames diagnósticos, mas ele é um caso nosso bem representativo da doença, que tem manifestações que podem não ser tão comuns como a presença da JAK2, e que tem a asmofilia, então a gente está aguardando a pesquisa, né, do rearranjo, do PDGF-alfa e beta. E ele tem doença inflamatória autoimune, ele tem um quadro de artralgia, artrite, que está sendo investigado, e ele tem doença renal, tanto já tinha doença renal crônica, tem ureopatia obstrutiva, mas ele já tinha manifestações de doença renal antes. E tudo foi mais ou menos de um ano para cá o diagnóstico e junto concomitante ao diagnóstico de LMMC. Então, só para a gente ver o espectro da apresentação clínica, como ela realmente às vezes é difícil de manejar e pode incluir achados que não são tão comuns, mas estão descritos na literatura. Ótimo. Thaís, obrigado aí pela excelente apresentação e resumo. Acho que você ilustrou aí com esse caso final, só fala a idade do paciente,
que você citou. Ele tem 77 anos. Pronto, é uma idade aí que a gente espera. O que a gente tem na nossa casuística, às vezes, são doentes mais jovens, né? Então, recentemente, inclusive, a gente transplantou recentemente um paciente mais jovem e tem outro que também está agora só aguardando ir para o transplante. Então, eu acho que é uma coisa que chama a atenção na nossa população é que nós podemos ter pacientes mais jovens do que o que essa literatura aí mostra, né? Acho que isso ajuda um bocado a gente entender. Quando você colocou muito bem a definição, né, baseada em maior ou igual a 500 monócitos, de maneira persistente, eu acho que às vezes a utilização de 1.000 monócitos, eu acho que eu acho que é muito relegada a segundo plano, sabe? É muito desvalorizado a monocitose, tanto ela do ponto de vista reacional quanto do ponto de vista de doença em si. Então, a impressão que eu tenho inicial é que ninguém olha muito isso, e que algumas vezes é reativa mesmo, então não tem importância, vai se resolver. Mas quando ela não é, ela é persistente, muitas vezes a precocidade diagnóstica é a grande chance que aquele indivíduo tem, né? E aí o que a gente tem visto no nosso dia a dia são pessoas que tinham monocitose durante muito tempo, chegam para a gente já transformadas. Então, a gente tem visto isso. E aí, como tudo para nós aqui é mais complicado, são doentes mais jovens às vezes, ou mais idosos, né? Essa história da associação com doença autoimune é algo que é muito interessante, em torno aí de 20 a 30%, né? E que pode fazer muita confusão diagnóstica, né? Então, os doentes às vezes são vistos pela reumatologia e não vão para hemato, enfim. E eu acho que, mesmo na clínica médica, então precisa muito estar atento a esse aspecto aí. Uma coisa que você falou e que é muito importante é que a utilização da citometria de fluxo como um parâmetro, quando a gente tem dúvida, a gente já fez um pequeno protocolo com a doutora Juliana, que trabalha com a gente, e na citometria. A gente tem feito isso no sangue periférico, tem funcionado muito bem. E essa monocitose clonal de significado indeterminado precisa ser acompanhada, precisa ser seguida. Essa hipótese existe, né? Então, é muito importante. Outra coisa que você colocou, que eu achei que é muito importante, é com relação à não obrigatoriedade de você ter displasia na medula. Então, quando você tem uma manifestação mais mieloproliferativa, você pode não ter displasia, né? E outra coisa que é uma novidade, quando eu vi a primeira vez, eu realmente fiquei com muita dúvida se estava correto, que é a associação com a mutação do JAK2. Eu realmente, quando eu vi as primeiras vezes, eu achei que podia até ter algum erro, mas na verdade é uma coisa que pode acontecer, né? Ela é em torno aí de 10 a 20%. E quando ela ocorre, o que é interessante é que ela é de melhor prognóstico, né? Então, é muito interessante isso, e tem a perspectiva do uso off-label do ruxolitinib. A gente teve um caso que eu até comentei com vocês na visita. Na verdade, era um doente com a mielofibrose pré-fibrótica, isso a gente classificou dessa forma, com mutação do JAK2, que a gente acabou fazendo ruxo. Mas havia sempre uma dúvida se ele era um SMD/SMP, tá? Outra coisa que eu acho que é fundamental é falar das várias classificações, do que a gente tem acesso, mas principalmente falar do CPSS molecular, né, que modificado, como você colocou. Então, o acesso a isso, a mutação do SXL1, do E7BP1, RANKS1 e do NRAS, de maneira precoce, são definidores da possibilidade de indicação de transplante de medula óssea, que é a única opção curativa de maneira precoce ou de maneira assertiva para mudar a história natural desse indivíduo. Então, se você não tem
essa opção, você vai ver aquele doente que está estável, que não está transfundindo, ou que tem ali uma evolução muito... Mas se ele tem essas 4 mutações, isso é um fator prognóstico importante de que ele vai transformar. Então, serve aí de orientação para pesquisar doador, deixar aquele indivíduo mais ou menos orientado. O que eu acho muito interessante digamos assim, da patogênese da leucemia mielomonocítica crônica por exemplo, a ausência habitual de mutação do P53, né? Ou mesmo do IDH1, IDH2 ou do FLT3, que costumam estar nas leucemias mieloide agudas, mostrando que essa doença tem espectros de apresentação muito distintos, né? E em termos de condução, de tratamento, ela tem caminhos um pouco, às vezes, um pouco diferentes, tá? Então, eram essas as minhas considerações, e eu gostaria de pedir, então, ao Guilherme que fizesse comentários, perguntas ou qualquer observação sobre a sua apresentação. Bom dia, doutor Fernando. Bom Bom dia, dia. pessoal. Primeiramente, parabenizar a Thaís pela excelente abordagem sobre o tema. E assim, o que eu queria falar é que a LMC, assim, pela pouca experiência que eu tive, contato, acho que eu tive contato com a enfermaria e no ambulatório, né? Acho que eu tive contato com uns seis pacientes com LMC, 6 a 5, por aí. E, assim, a LMC, o que eu queria destacar é que o diagnóstico, né? Só uma Dos observação, viu, pacientes Guilherme? 5 a 6 não é pouco, viu? não é pouco, pois é. Tá bom. E aí, assim, o que eu queria destacar é que o diagnóstico da LMC, muitas vezes, é difícil. Assim, a primeira vez que eu estudei LMC, eu percebi que a LMC, eu costumei a dizer que a LMC era como se fosse um coringa. Ela possui diversas formas de apresentação. A gente pode confundir um pouco com mielodisplasia, justamente por conta que ela tem esse tipo mielodisplasia, pode confundir um pouco com mieloproliferativa, justamente muitas vezes tem um hemograma sugestivo assim, mais para mieloproliferação, com um baço aumentado. Então, assim, o diagnóstico da leucemia mielocítica crônica muitas vezes é difícil porque ela tem essas diversas apresentação e aí isso dificulta um pouco, né? Justamente porque ela tem diversas apresentações. E outra coisa que eu queria destacar, assim, também pela minha pouca experiência, é que eu observei que muitos desses pacientes respondem como até o que a Thaís colocou na apresentação, respondem de forma ruim à quimioterapia quando tem uma transformação para uma leucemia aguda, né? Dos 2 pacientes que eu tive contato na enfermaria, os 2 foram refratários primários ao primeiro esquema. Os 2 foram refratários primários ao 7+3. Um teve que ir para o resgate do MEC, o outro foi para o resgate para uma terapia menos intensiva pelo performance status que estava no momento. Então, assim, pela pouca experiência que eu tive, não é uma patologia que responde muito bem à quimioterapia. E, assim, o monócito, eu acho que o fato de eu falar que é uma doença, assim, em coringa, tem diversas apresentações, eu acho que é por conta justamente do monócito. O monócito tem diversos comportamentos. O monócito, muitas vezes, pode ter um componente mais infiltrativo. Eu lembro que um dos pacientes teve uma infiltração no trato gastrointestinal. Os pacientes têm um baço assim, muito elevado, que pode dificultar o transplante posteriormente. Um dos pacientes está aqui no enfermaria de transplante. E isso, assim, eu quero destacar aqui, a leucemia mielomocítica crônica, só para finalizar, é uma doença de difícil diagnóstico e também de difícil tratamento. Difícil tratamento porque muitas vezes não responde bem à quimioterapia e difícil tratamento porque o paciente, quando vai para o transplante, possui diversos outros fatores que podem dificultar esse transplante. Primeiro, pela idade. Geralmente, pacientes mais idosos, isso é na literatura, que pelos nossos pacientes, né, doutor Fernando, geralmente são pacientes mais jovens. Mas, assim,
devido à comorbidade, devido a ter passado por vários químicos de quimioterapia para tentar resgatar porque foi refratário primário ao primeiro esquema, e aí isso pode ocasionar infecção fúngica, ocasionar higiene, como também um baço mais aumentado, também são fatores que dificultam o transplante. A mensagem que fica é isso. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de atenção em relação ao diagnóstico, porque é uma doença difícil de diagnóstico, muitas vezes o paciente não demora muito tempo para ser diagnosticado e também uma paciente com uma patologia de difícil manejo. Ok. Na verdade, duas coisas importantes que você falou é que, assim, os doentes nossos, a gente tem chegado, tem recebido muitos doentes já transformados, né? Agudizados, e isso é um ponto importante. E a gente tem, inclusive, lançado mão da utilização do venetoclax associado à aracê em baixa dose. Então, isso tem sido, a gente tem para doentes mais frágeis, e a gente tem feito isso e tem até funcionado, né? Então, a gente tem agora um doente que a gente fez, acho que segundo ciclo, terceiro, se não me engano, já, e estamos preparando ele para transplante. Um doente que era muito grave e a gente conseguiu tirar ele da UTI. E, na verdade, a conscientização do diagnóstico, pessoal, ela é fundamental para que a gente possa pegar o doente no melhor momento, né? Eu acho que isso fica essa mensagem, essa principal mensagem, né? Pensar nessa doença, tá? Eu sinto que, e muitas vezes as pessoas não pensam nessa hipótese diagnóstica. E esse é um ponto que eu acho que é importante. Outra coisa é lembrar que essas lesões cutâneas, se o patologista não tiver alguma informação nossa, muitas vezes ele vai dar, ele pode, eu já vi laudos de linfoma, tá? A proliferação ali, e você vai rever o caso e é uma leucemia mielomonocítica crônica. Então, ficar atento a esse tipo de possibilidade de equívoco aí, isso pode acontecer. Eu queria pedir a Laís que fizesse perguntas, comentários. Oi, bom dia. Dá para me ouvir? Muito bem. Pronto, primeiramente, parabenizá-lo da Thaís. São sempre excelentes apresentações, né? Muito didáticas. Esse não é um tema fácil, mas é um tema que realmente é muito importante a gente estudar e se atualizar. Como o Guilherme falou, o diagnóstico da LMMC não é um diagnóstico fácil. A apresentação da doença é uma apresentação com múltiplas manifestações e que pode pegar a gente de alguma forma, assim, se desconhecido, a gente pode pecar. Mas uma coisa que eu queria ressaltar, que devido a essa apresentação infiltrativa da doença, né, do monócito, nas formas abertas de apresentação de LMA, a gente precisa lembrar da profilaxia do sistema nervoso central, porque o monócito, assim como pode infiltrar qualquer coisa, pode infiltrar também o sistema nervoso central. E não esquecer desse tipo de profilaxia, porque é uma das formas que causa acometimento do sistema nervoso central na LMA. E, assim, ressaltar o diagnóstico, a estratificação de risco, para a gente ter sempre na cabeça que é uma patologia que é totalmente. A chance de cura é maior com o transplante halogênico, e o transplante halogênico vem em primeira linha, né, de tratamento. Então, assim, é importante a gente estratificar, diagnosticar e ter sempre a lembrança do transplante para os pacientes elegíveis. Só isso Nunca mesmo, mais esquecer. parabenizar. Perfeito, Laís, obrigado. Nunca esquecer que o baixo risco não tem indicação de transplante, tá? Então, LMMC tipo 1, né, como a Thaís mostrou, não tem indicação. Então, lembrar dessa possibilidade de estratificar. Outra coisa que eu queria comentar, é muito mais para ilustrar toda essa história, essas mielodisplasias, seja ela qual for, que transformam, na grande maioria das vezes, elas transformam com monocitose. E isso não é uma leucemia mielomonocítica crônica, como a gente está discutindo aqui. Uma doença até um pouco mais agressiva, e ficar atento a essa possibilidade aí de você, quando está acompanhando um SMD de baixo risco, ele começa a ter monocitose, ficar atento à possibilidade de transformação.
Então, fica essa lembrança, tá? Tá aqui como se eu tivesse pedido para falar, mas tem um equívoco. Sou eu, professor, que está aqui no seu computador. Tá. Pois não, Thaís, por favor. Eu queria fazer uma pergunta antes de concluir, que já está quase no final, porque eu achei interessante que ele cita, pelo artigo, ele orienta que todos os pacientes que têm doença autoinflamatória, né, inflamatória autoimune sistêmica, eles deveriam ser rastreados para a mutação de UBA1. O que o senhor acha dessa É, orientação deles, dessa é, recomendação? na verdade, é assim, a Simdivexas, ela caiu aí nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, 3, 4 anos, como uma novidade, né? E, e é uma doença que, na verdade, ela é mais do sexo masculino, né? Ela tem um espectro rico de doença autoimune associado, de manifestações autoimunes, melhor dizendo. Ela pode ser tanto mielodisplasia, como leucemia, como linfoma, pode ser tudo que ela pode caminhar para tudo isso aí, né? Inclusive, é uma doença que você só consegue dar diagnóstico de VEXAS, de certeza, se você fizer a pesquisa da mutação do BA1. A gente até está com a técnica para montar, que é feita por Sanger, né, por PCR, mas ainda não conseguimos fazer isso. A gente está focado aí no sequenciamento no NGS. Mas eu acho, Thaís, que se você tiver acesso à pesquisa da mutação do BA1, eu faria. No caso de mulheres, é menos frequente, né? São mais naquelas mulheres que têm doença, alguma coisa ligada à cromossoma X, né? Então, é menos frequente, é mais do sexo masculino mesmo. A doença autoimune, na verdade, no sexo masculino já é mais rara, né? Então, costuma ser mais grave e mais rara, até onde a gente sabe, né? Então, eu acho que precisa pesquisar, porque é uma novidade, é uma doença que, a Simdivexis, ela compromete o organismo como um todo, né? Se você for ver, você vai ter problemas em vários sistemas, e aí eu acho que se eu tivesse acesso, eu faria. Até por uma questão de tentar entender mesmo aonde é que ela está mais prevalente. O último comentário é que você mostrou que a associação da TET2, essas mutações do esplasiosoma, TET2, DNMT3, elas estão sempre rondando essas doenças, né? E há quem diga que essas mutações, na verdade, elas existem ali dentro da patogênese, mas elas não têm por si só um prognóstico ruim. Inclusive, a TET2, se você tiver uma frequência de variação alélica baixa, é mais provável que essa mutação esteja associada à cardiopatia, doença cardíaca, do que à doença hematológica, né? Isso hoje é uma coisa sabida. E eu acho que a gente tem que buscar realmente um acesso a essas alterações, essas mutações. Isso começa a mapear melhor, né, o prognóstico, a abordagem de tratamento, cada vez mais drogas-alvo vão sendo discutidas, né? Então, acho que isso fica essa mensagem de pensar no diagnóstico de leucemia mielomonocítica crônica, tentar passar isso para os colegas da clínica médica e os outros especialistas que atendem esses pacientes. Então, a gente está chegando ao final. Queria parabenizar, Thais, a você pela sua excelente apresentação. A gente vai ter no Congresso de Transplante uma sessão muito no dia 31, que eu acho que vai ser muito rica, que vão juntar a Sociedade Europeia, a Sociedade Latino-Americana, a brasileira e a de transplante, de hemato e transplante, em que nós vamos discutir essas doenças todas com os maiores especialistas
que tem com publicações, inclusive pessoas que você citou aí na sua aula, tá? A gente vai ter a presença aí do professor Francesco Onida, que é de Milão, que é um expert em leucemia mielomonocítica crônica, e que fez essa primeira classificação em 2002, ainda quando ele ainda estava no MD Anderson. Então, desejar um bom resto de semana para vocês, e segunda-feira a gente tem sessão clínica do transplante de medula, e vocês estão todos convidados, tá bom? Tchau, até mais, até a próxima. Obrigado, Thaís, valeu. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.